E olha, devido à situação econômica difícil de grande parte dos brasileiros causada pela pandemia da Covid-19, o Congresso Nacional, ele aprovou a lei que proíbe a desocupação e o despejo de imóveis até o final deste ano, até o final de 2021. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Vamos ao vivo com a Maria Maciel, porque a gente quer saber exatamente isso. Maria Maciel, cadê Maria? Ih, será que caiu o nosso sinal? Não, Maria Maciel está aí, as olhos de esmeralda. A gente quer saber o seguinte, Maria, como é que essa lei funciona? Como é que ela está fazendo esse amparo até o final deste ano? Os que já estão em curso, as que já foram contempladas, como é que está funcionando isso, Maria? Nos atualize. Essa lei, ela beneficia principalmente as famílias mais pobres. A gente sabe que muitas dessas famílias perderam emprego, perderam renda, vivem de aluguel e não tem dinheiro como pagar, né? Não tem dinheiro para pagar aluguel, acaba pegando esse dinheirinho que era para aluguel, para quê? Para comprar comida, comprar alimentos e assim sobreviver. Então não vale para todo mundo essa decisão. São aqueles aluguéis com valores até R$600, no caso residencial, e R$1.200 para comerciantes, que também foram enquadrados aí nessa lei. Agora, quem vai dar detalhes de como, né, proceder, o que fazer nesses casos, é a juíza Maria Verônica Correia, que está aqui com a gente. Boa tarde. Bom, então como é que funciona? Ela já está valendo essa lei, a partir de agora, o que ficou para trás não vale, mas essas pessoas não poderão ser despejadas até o final do ano, é isso? Boa tarde. Na verdade, o que ficou para trás, a partir de março de 2020 para cá, as decisões que ainda não foram totalmente cumpridas ou que ainda não foram exauridas, elas não podem mais ser concretizadas, elas têm que ser suspensas. Todos os mandados de despejo e todos os mandados de remoção coletiva forçada em razão da Lei 14.216, que justamente é essa lei que veio para minimizar os efeitos da pandemia, que, como a gente sabe, empobreceu a comunidade, empobreceu a população, porque as pessoas perderam renda, porque as pessoas perderam emprego, porque a situação financeira e econômica do país ficou muito difícil, não só do país, mas do mundo todo. Então, as decisões de 2020 para cá, que estiverem em curso, não poderão mais ser concretizadas. As até então já cumpridas, sim, essas serão mantidas em razão do ato jurídico perfeito, da perfectibilidade. Agora, doutora, como é que funciona na prática, né? Eu sou uma inquilina, tenho esse imóvel, estou com o aluguel atrasado aí vários meses, não tenho como pagar. Aí vem o proprietário e diz que eu tenho que sair. Como é que ele faz? Ele tenta conversar com o proprietário, tem que entrar na justiça, faz o quê? O Poder Judiciário sempre recomenda a conciliação. Nada como a conversa, como o diálogo, como procurar o entendimento. Mas, se assim não for, se o proprietário insiste que você tem que desocupar o imóvel e você está contemplada pela lei, ou seja, um imóvel comercial até R$1.200, o que a gente entende ser um imóvel comercial modesto para um pequeno ponto de comércio. Ou um imóvel residencial de até R$600, que também significa dizer um aluguel de um imóvel modesto, de uma família que vive com certa modéstia, com certa dificuldade até. Então, o que é que você vai fazer? Você vai procurar a defensoria, porque eu imagino que quem está nessa situação também não vai ter dinheiro para contratar um advogado, procura a defensoria, ou se tiver algum advogado na família que queira atuar, então, e ela vai pedir que o juiz suspenda a execução do mandado. Por quê? Porque a ação em si, ela tramita normalmente. Inclusive, quem está nessa situação, que precisa começar com uma nova ação, ela deve iniciar. Se você tem o seu imóvel, que você precisa ver o despejo, você pode iniciar, mas não pode concretizar o despejo. Por quê? Para não correr o risco de você ter o seu direito atingido pela prescrição ou pela decadência. Então, a lei é clara. Você pode começar a ação, mas não pode concretizar. Então, até dezembro de 2021, nenhum despejo, nenhuma remoção coletiva forçada pode ser efetivado. Agora, doutora, também não é simplesmente dizer, não posso pagar aluguel e acabou. Tem que ter uma justificativa, tem que comprovar essa situação também. Exatamente. Primeiro você tem que comprovar que você não pode fazer face àquela despesa
de aluguel sem que você venha a suprimir outras de maior necessidade, como, por exemplo, alimentação, remédio, que hoje em dia é uma coisa que a gente sabe que também demanda um custo muito alto na vida das pessoas, não é? Então, assim, você tem que comprovar que aquele dinheiro que você pagaria pelo aluguel vai comprometer a sua subsistência. E, por outro lado, o locador, se ele insiste em exigir, ele tem que comprovar também que aquele imóvel alugado é o único que ele possua, além daquele em que ele reside. Porque se ele possuir mais de um, se ele possuir vários imóveis, fica claro que ele não precisa tanto daquele aluguel, daquele valor. Então, assim, o locador tem que comprovar que aquele imóvel é o único, além do que ele reside, e que ele precisa daquele dinheiro também para a sua própria subsistência. E o locatário tem que comprovar que aquele dinheiro ele não pode abrir mão naquele momento. Isso não significa dizer que depois ele não vai ter que pagar. Um dia ele vai pagar, o valor será corrigido, tudo mais. Mas naquele momento ele não pode, porque ele precisa do dinheiro para fazer face às suas despesas com alimentação, remédio e outros gêneros de primeira necessidade. Certo, muito obrigada pelas informações. Então, na verdade, esses inquilinos, essas famílias estão ganhando um tempinho aí. Para quê? Para conseguir se organizar, né? De repente aí se organizar financeiramente, arrumar um novo emprego. E aí esse prazo, então, vai até o final deste ano, para que elas possam fazer e que o próprio locador, né, ele também possa ter essa renda dele de volta também. Então, a lei está vendo os dois lados aí dessa moeda. Volto com você, Wilson.